Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é premiada e reconhecida dentro e fora do Brasil como uma das mais inovadoras chefes de cozinha da Bahia. E olhe que no começo da carreira, ela atuava como engenheira no setor de telecomunicações, coisa do passado. Já há 16 anos, ela tem como foco surpreender o paladar de seus clientes com uma culinária legitimamente baiana, mas com um toque internacional, um toque de atualidade. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Tereza Paim. Muito obrigado, Tereza, seja bem-vinda. Obrigada, a honra é minha, né, de estar aqui interagindo com você, falando para esse público aí maravilhoso. Quem visita a Bahia e se interessa pela culinária baiana certamente passa ou ouve falar do restaurante de Tereza, no Rio Vermelho, onde você está à frente. Tem também uma unidade na Praia do Forte. É uma referência da culinária baiana aqui em Salvador. Você vislumbrava ter uma referência tão grande quando deu uma guinada radical, não é, na sua carreira, de engenheira para especialista na culinária baiana? Olha, na verdade não. Eu quando eu resolvi mudar a minha vida, né, viver uma nova vida, afinal a gente está aqui, tem direito a viver várias vidas numa vida só, né? Eu enxergo muito isso. Então, eu tinha o meu objetivo maior era trabalhar menos, né? Era poder, eu fiquei grávida de um filho temporão, eu não tinha visto meus filhos crescer e a decisão de sair do que eu fazia para ir para uma outra profissão passava por ficar mais em casa, por cuidar mais e poder ficar um tempo com o João, mas isso durou somente 2 anos. Eu tirei realmente um ano sabático ali cuidando de João, primeiro ano, e aí já fui estudando e comecei a pensar em fazer um restaurante, mas assim, eu pensava e meu pensamento maior era fazer uma coisa assim muito pequena, muito especializada, onde estivesse muito associada à minha vontade, sabe, de fazer um cardápio que fosse a cada dia um cardápio diferente, que não funcionasse todo dia. Sempre com foco na culinária baiana? Sempre com a vontade de falar da Bahia. Sempre meu interesse. Eu sou bem baiana mesmo, assim, né? Eu sou apaixonada. Todo baiano é bem bairro, assim, bem barrista, bem apaixonado. Você é natural de onde? Eu sou de Tanquinho, eu sou do sertão, né? Mas eu adoro, eu sempre gostei, assim, minha paixão da cozinha baiana. Como e eu é que você sempre se tive... descobriu apaixonada pela culinária? É coisa que vem da infância, da família, ou decidiu estudar o assunto? Não, eu sempre cozinhei, desde pequena mesmo, muito pequena, eu já tinha um foco de interesse muito grande. Meu lugar preferido de brincadeira era a cozinha do posto de meu pai. Meu pai tinha um posto na estrada que parava ônibus e fazia aquelas comidas de volume, e eu sempre ali era meu lugar de brincar, era onde eu gostava de estar, era na cozinha, né? Então eu comecei a cozinhar muito cedo, mas depois eu vim estudar em Salvador, nem sonhava ser cozinheiro, chefe de cozinha, isso nem existia, não estava no cardápio, entendeu? A Casa de Tereza, o restaurante A Casa de Tereza ali no Rio Vermelho, é uma referência, premiada. Mas a Casa de Tereza tem 7 anos só, né, de aberta. É verdade, mas o detalhe é que lá a gente se depara com pratos legitimamente baianos e com um toque diferente. Pelo menos sempre é esse o comentário, é essa a referência. Esse toque diferente, você inclusive já viajou para fora do Brasil, certamente colheu muitas informações lá fora. É algo que você incorpora aos seus pratos de forma proposital? Você quer dar um diferencial aos seus pratos? Não, olha só, minha intenção é a tradição mesmo, né? Essa coisa que eu trago na minha cozinha é somente técnica, né? O que atualizou na minha cozinha são técnicas, porque os sabores são os mesmos. Mas assim, eu quero uma moqueca que eu possa botar lá. A moqueca que eu mais vendo é uma moqueca que é peixe, polvo e camarão e banana. Então eu quero que a banana esteja numa textura, que o camarão esteja na textura dele, é respeitar as texturas, respeitar, né, a cadeia de cocção de cada proteína. Como é que é a sua relação com os fornecedores? É bem próxima.
Eu tenho uma relação muito próxima com meus fornecedores. Então, por exemplo, o meu dendê é feito num processo semi-industrial já hoje, mas todo controlado. Então, o dendê que é feito para mim, é feito para mim. Então, ele sabe que eu vou usar ali tantos mil litros de dendê por ano e ele produz aquele dendê onde eu participo dessa produção, para que eu tenha um dendê muito leve, um dendê que suporte um novo cozimento. Então, isso é a temperatura final de cozimento, de armazenamento, tudo isso. Então, eu interfiro nisso. A minha carne de fumeiro é totalmente artesanal, mas o cara que faz para mim, ele sabe qual é a temperatura que eu quero nessa carne, ele sabe que eu quero que cubra com a folha de aroeira. Então, tem coisas que são direcionadas e feitas para mim. Essa ideia de que a culinária baiana é pesada, que, por exemplo, quem é de fora vai comer uma moqueca e tem o intestino lá todo desarranjado e tal, tem fundamento ou passa pela importância de você, como você está destacando, eu né? acho Técnica... assim, existe talvez exista alguma coisa, mas eu acho ao contrário. Eu acho que a culinária baiana é tão boa que as pessoas chegam e morrem pela boca. Então comem muito, o povo vai comer um acarajé, come bom, come dois. Aí depois caipirinha para dentro, Tudo aí em depois excesso. um monte de comida de dendê, de várias coisas que não está habituado. Até eu, por exemplo, se for chegar em algum lugar que vou comer uma comida, pode ser o que for, qualquer nacionalidade, mas que eu não estou habituada a comer muito, todo mundo tem um pouco, fica um pouco assim, né? O organismo da gente vai se habituando, o cabelo da gente se habitua com shampoo, imagine o estômago que está lá dentro, todo dia trabalhando, né? Então, eu acho que é muito mais isso, os excessos, do que porque é comida pesada. Que é a comida propriamente obviamente dita, né? que tem tudo. Se você tem lugares que pode ser que façam uma moqueca com dendê um dendê industrial, já saturado, obviamente que deve ter, mas é muito pouco. Com moqueca na Bahia, gente, em todo canto é bom. Você é uma pesquisadora dessa área, inclusive teve uma experiência, acredito que ainda mantém essa experiência, muito louvável com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ajudando na construção de pratos que sejam adequados a pessoas especiais. Pessoas que, por exemplo, têm Fenilcetanúria, restrição à proteína. Isso. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência, porque isso está intimamente ligada, abre um leque para uma conversa muito legal, que é a relação da comida com a nossa própria existência, não é verdade? Exatamente. Ou seja, a gente muitas vezes processa ou não processa determinados alimentos. Mas vai ficar para o próximo bloco já já. Tereza Paim, aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta, recebendo Tereza Paim, uma das chefes de cozinha mais festejadas da Bahia. A gente ouve aquele ditado que somos o que comemos, mas é muito mais do que isso, não é? Porque muitas vezes você tem um alimento de primeiríssima qualidade, mas você não o processa corretamente. Eu estou começando com essa conversa porque você teve essa experiência com a APAI, ali ajudando na feitura de pratos que sejam adequados a pessoas especiais, pessoas especialmente que tenham restrições à proteína, que desenvolvem a doença fenilcetonúria, não é isso? Isso. Então, a APAI é uma queridíssima, né? Eu estou sempre que posso contribuindo, ajudando, né? E nós temos isso, né? Não necessariamente são pessoas doentes, né? Não quer dizer que um bebê que nasce com um portador de fenilcetonúria, ele pode não desenvolver, ele simplesmente não processa, né, o fenil, que faz parte do aminoácido que tem nas proteínas, né? Isso. Então, quando ele não processa, ele tem que produzir internamente a fenilanina para quebrar aquela cadeia de fenil. Quando não quebra, aquilo vai
e vai para o cérebro e Desenvolve a doença. faz com que seja um indivíduo com dificuldades de desenvolvimento do cognitivo, Exato. né? Então, se isso é detectado no início e você tem condição de acompanhar esse indivíduo, o crescimento dele, o desenvolvimento dele, sem a ingesta errada, ele é uma pessoa normal como outra qualquer. O seu papel numa história como essa é de oferecer opções, cardápios que substituam a proteína, exatamente, porque, assim, de maneira global, né, a comida ela tem uma relação muito grande com o prazer, né? Então, assim, a gente pode enxergar a comida com vários transversos, e um dos grandes transversos é do prazer e do reconhecimento, né? A gente pega sempre os bebês e faz isso, ensina eles desde pequeno, né? Ah, faça isso que você vai comer isso, faça aqui, coma mais uma colherada que você vai ganhar um doce. Então, se faz, se desenvolve essa relação com a comida, associada ao prazer, associada a metas. E a quantidade E também, a quantidade, às vezes. Então, assim, a gente precisa enxergar os indivíduos enquanto indivíduos. Assim, eu sou uma criança que aguento e que processo comer mais, né? Eu sou uma criança que como menos. E tentar manter o equilíbrio para que a gente desenvolva pessoas saudáveis, né? Agora, isso passa também por comer coisas saudáveis, porque acho que Deus, quando fez o corpo da gente, integrou a gente a esse universo que está aqui. Coisas saudáveis e que combinem. E que combine entre com o seu si. processador. Né? Porque eu entre posso... si também, não é? Isso, O entre próprio si. alimento, tem certos alimentos que não combinam com outros alimentos. Exatamente. E, obviamente, com a própria pessoa. Isso, do ponto de vista de gestão, sim. Né? Tem pessoas que o pessoal fala assim, isso tem estômago de elefante, né? Assim? Ou estômago de jacaré, porque qualquer coisa que coma não faz mal. Tem pessoas que não. Tem pessoas que basta comer uma gota, tem gente que não pode nem ver um camarão. Já fica empolado. Já fica empolado, mas tem gente que basta um pedacinho. Tem pessoas com o edema de glote, ainda é uma coisa que mata muito no país da gente e no mundo, certo? E o edema de glote está associado a alergias com ingesta, a pessoa desenvolve alergia e a reação do corpo da defesa é fechar a glote. E tem uma diferença entre alergia e intolerância. E intolerância. Né? Geralmente, o edema de glote está associado à alergia. Você come aquilo, seu corpo não reage bem e ele desenvolve coisas para se proteger. E essa forma dele se proteger pode te matar, como é um edema de glote. Né? E já a intolerância não. Você come aquilo, seu organismo não processa e aquilo vira uma toxina no seu corpo. Aí pode ser uma toxina que vai para o seu estômago, ou que vai para o seu intestino, lhe dá uma dor de barriga. Pode ser uma toxina que vai para o seu cérebro, lhe dá um déficit cognitivo. Né? Então, existem essas formas todas de você enxergar a comida. Então, eu acho que o mundo moderno, né, não é somente a gente comer coisas saudáveis do ponto de vista de você não pegar aquilo. Por exemplo, um leite que é 100% natural, que veio, ele é super saudável. De uma vaca que não está cheia de hormônio, ele é super saudável. Mas meu corpo pode não processar. Então, ele não é saudável para mim. É a gente se enxergar enquanto indivíduo e que nós temos processadores únicos. A gente já avançou muito nisso em relação ao espírito, em relação ao emocional, né? Enxergar essa parte emocional. E precisa também avançar em relação à parte mesmo da ingesta. Né? Essa discussão toda extrapola o universo da culinária baiana, que é o teu grande foco. Mas e é algo que te provoca também? Você tem a pretensão me provoca muito, porque agora vem uma coisa aí que a gente fala, né? Hoje todo mundo fala assim, o mundo está enxergando que comida sem glúten, sem lactose é saudável. Não teve glúten, não teve lactose, já acha que é saudável. Então, se for enxergar por isso, a comida baiana é super, mega, ultra saudável. Né? Você come uma moqueca, tem o quê? Leite de coco. Tem o quê? Um dendê, que é um óleo, que é um óleo vegetal. Uhum. Né? Não tem uma gordura animal. Então, a gente tem, na verdade, toda a maioria de nossas comidas com coisas muito saudáveis. Né? Então, isso está no meu cardápio de curiosidade, está no meu cardápio de aprendizado, de estudo. Porque... O que você tem de novo na casa de Tereza? Algo que fuja desse conceito convencional, tradicional da culinária baiana? Olha, lá nós temos um cardápio que a gente fala seguindo a tradição, que aí vem as muquecas, mariscada, bobó, peixe frito. Aí a gente trabalha também com as coisas da terra, que é anduzada, maniçoba, rabada, carne de panela, carne do sol. E a gente tem um outro cardápio que a gente chama de autoral.
onde aí sim eu trabalho o ingrediente daqui, e aí eu vou buscar técnicas bem internacionais para poder fazer uma interpretação e fazer uma conexão com a terra através dos ingredientes. Não através, é mais do sabor do que do saber. Porque o cardápio da tradição, ele está incluindo o sabor e o saber culinário. Né? Porque o saber culinário, por exemplo, fazer uma carne do sol é um saber culinário. Se você for mostrar uma carne do sol para um francês que adora um bife quase cru, eles olham para aquilo, aquela carne. Mas não tem nada de cru, antigamente, para a gente era aquilo, meu Deus, não é bacana. Não, é o nosso saber. Saber moquear uma carne, saber dissecar um peixe, é um saber nosso. Essa influência internacional, principalmente de onde? Espanha, olha, eu de sei. Espanha, Portugal, né? Por onde eu passei mais, eu estudei, o mestre que eu estudei de cozinha é o chefe Laurent Sudot, que é um francês, que a cozinha francesa é a cozinha clássica do mundo, né? Mas eu tive muito tempo em Portugal, na cozinha de Vítor Sobral, na cozinha de outros chefes. Estive também passando pela Espanha, também fazendo cursos e visitando algumas cozinhas, ficando um período assim de um mês, de 15 dias, que é onde a gente aprende. E estive muito pelo Brasil. Nós temos chefes incríveis no Brasil, onde eu passei com a cozinha mineira, com Mônica Rangel, onde eu passei com o Paulo Martins, no norte do país, onde eu passei com o Ivo, onde eu passei com muita gente, com Flávia Quaresma no Rio. Então, assim, esse aprendizado é todo dia, né? Agora, assim, essa relação do chefe de cozinha somente com o prato que vai na mesa, para mim isso é eu chamo de bater panela, entendeu? A gente, enquanto cozinheiro, enquanto um chefe que lidera um movimento culinário, que lidera uma casa, a gente precisa transcender a isso. Né? Precisa ter a responsabilidade social com o sustentável, precisa ter essa responsabilidade. Às vezes eu não tenho um fornecedor daquilo, desenvolver o fornecedor, ensinar as pessoas do campo, porque comer também é um ato agrário. A gente tem que usar, tem países como o Peru, que fez a sua revolução social através da comida. É incrível, hoje você né? come ceviche no mundo inteiro, por que não pode comer uma moqueca no mundo inteiro? E esse você come pizza no mundo inteiro, por que não pode comer moqueca no mundo inteiro? Todo mundo que vem aqui come e adora. Então é preciso o quê? Política pública para poder apoiar e fazer o desenvolvimento disso, né? Eu estou num projeto novo que tem tudo a ver com isso que eu estou falando agora, que é a farofa. A minha fábrica de farofa. Eu tenho uma visão que daqui a 10 anos a gente, assim como o chocolate, as fazendas de cacau sumiram com a vassoura de bucho e voltaram fazendas de chocolate. As nossas casas de farinha que estão desaparecendo, elas também poderão voltar como casas de farofa, porque todo mundo adora farofa. Quero que você fale um pouco mais dessa fábrica de farofa, casa de farofa e também, olha só, esse prestígio todo de Tereza Paim a levou para o Carnaval do Rio de Janeiro, não é verdade? O ano passado, maravilhoso. O ano passado, o Carnaval de 2018, ela foi convidada pela União da Ilha do Governador, que teve como tema, o tema a cozinha foi brasileira. Brasil Bom de Boca. É, a cozinha brasileira. No próximo bloco, Tereza Paim aqui no Bahia da Gente. Já, tanto assunto, né? A gente vai falando, gente. Já estamos de volta, a Bahia da Gente, recebendo Tereza Paim, que além de chefe de cozinha, é também carnavalesca. Pelo menos no Carnaval de 2018, fez bonito. União da Ilha do Governador. Exatamente. Teve como tema samba enredo Brasil Bom de Boca. Você decorou o samba enredo? Claro que eu decorei, sambei, dancei. Aquilo ali é uma loucura. Quando você entra só vivendo para saber. Quando você entra ali na Sapucaí, que o carro faz a volta, e o carro que eu estava era um carro que era o último carro, era o carro que levava os chefes, um de cada estado, né? Aí eram vários representantes. Eram todos, né? Tinham chefes de todos os estados brasileiros. E aí a escola inteira na frente, aquela bateria voltando com aquele som. Eu não sei como, eu não vi nada, eu não vi meu marido que estava no camarote, eu não vi passar, eu só sabia dançar e cantar, dançar e cantar. Amei, me apaixonei, gratidão por aquele momento, foi um momento mágico na minha vida. Um reconhecimento, não é? Certamente, de todo esse caminho que você vem construindo ao longo da tua história, né, é Tereza? sim, é reconhecimento e essas coisas, né?
elas pontuam que a gente tem mais responsabilidade, né? Você falava também do teu projeto A Casa da Farofa, ou é Fábrica da Farofa, como é? Olha, o projeto é muito louco, assim, porque o projeto é fabricar as farofas, né? Que a gente já está em teste, fabricando e saindo com as farofas, né? Nós temos um cardápio de 6 farofas aí já sendo testados e usados lá no restaurante, já são vendidos no restaurante. E meu sonho agora é fazer o museu da farinha, associado isso à fábrica da farofa, né? Então, estou aí atrás de patrocinador, de gente que queira encampar esse projeto do museu, que eu acho que tem tudo a ver. Quando fez a requalificação do Rio Vermelho, eu pedi ao prefeito na época, pedi à prefeitura que me desse um quiosque daquele para botar uma casa de farinha, como a gente colocou na Praia do Forte. Aquela casa de farinha foi eu que coloquei lá, na época de um festival gastronômico, que está lá até hoje, é um ponto turístico, é um momento de experiência, porque, gente, a melhor farinha do Brasil é a da Bahia. Então, assim, a gente precisa reforçar isso, precisa enxergar nisso a nobreza. O mundo inteiro está comendo mandioca, então o mundo inteiro vai comer farinha. São farinhas... E nós seríamos grandes exportadores de farinha. Aliás, são farofas que você já oferece no já ofereço no Mas restaurante. A proposta é de disseminá-la? É, assim, fazer a fábrica e vender farofa para o mundo. Eu quero vender farofa para o mundo porque eu acredito, né, assim, dentro desse momento de reflexão sobre a comida, né, a mandioca ela é muito saudável. A mandioca tem tudo que você pensa, ela tem dentro dela. E ela tem uma coisa que é brilhante, porque a mandioca, ela não te dá pico glicêmico na hora da digestão, como é a farinha de trigo. A farinha de trigo, o pessoal fala assim de noite, não, vou comer só uma pizza, que eu quero comer leve. Come pizza, come carboidrato simples, come massinha, vou comer uma massinha que é leve. E aí é leve, pode não encher tanto assim a barriga de imediato, mas no meio da noite seu organismo fica louco, com pico glicêmico. Não provoca isso. A mandioca não faz, a mandioca digere sem pico glicêmico, ela vai aos poucos. É que sempre se acostumou a pegar a farinha e associar a farinha a um monte de coisa. Né? A farinha com feijão não, mas com feijão cheio de carne gordurosa. Aí é outra coisa. Se faz uma farofa junto com o torresmo, é outra coisa. Entendeu? Então, não é, mas a farinha em si, ela é muito saudável. Você disse que tem uma experiência com a culinária desde a sua convivência. Desde pequenininha. Desde pequenininha, tem essa influência internacional também. Mas em nível de Brasil, você tem alguma influência também? Por exemplo, você citou aí a culinária mineira. Sim, é algo amo, que te apaixonada. seduz? O que você extrai dessa culinária, por exemplo, no seu Olha, nós temos dia a dia? Muitos pontos assim de coincidência da culinária baiana com a culinária mineira, né? A culinária mineira, óbvio, eles não têm mar lá, eles não têm esse acesso, né? A esse universo da riqueza que a gente tem do mar, né? De maneira geral, não tem. Então, é uma culinária que se desenvolveu muito mais com o porco, com a carne de boi, né? Com o leite, com os derivados do leite, com a doçaria. E eles usam muito a banha, eles usam muito a carne de porco, a carne na panela, a carne na lata, essa comida. Que é uma gordura saudável, que não é? é uma gordura saudável, foi desmistificado, graças a Deus, é uma gordura saudável. A banha de porco. E a gente também no sertão, e eu sou sertaneja, sempre comeu tudo com torresmo. Né? Você vai fazer um bife, gente, bota ali o tocinho, frita o tocinho e frita a carne nisso. Então, eu uso muito isso, né? Eu compro o meu tocinho, faço minha banha bem aromática, bem bacana. É uma novidade na culinária baiana, o uso da banha de porco. Não, é porque porco. a gente enxerga e fala assim, cozinha baiana, é somente a cozinha do mar, afro-baiana, não é. A banha de porco é muito utilizada. Se você for para o sertão, todo mundo bota tocinho e tudo, o tocinho é que faz a banha. Então, se come, se fazia, eu me lembro lá em casa, na casa de meu avô, se fazia aquelas latas de banha com os pedaços de tocinho e que se tirava dali para fazer a comida. Além de Minas Gerais, tem alguma outra culinária que te chama mais atenção? Olha, aqui no Brasil? eu acho que o Brasil é tão diverso, tão rico, sabe? Cada canto que eu vou eu me apaixono, né? Então, cada hora que eu chego num lugar eu falo, ai meu Deus, como é que eu não vivo sem comer isso? Então, eu acho que a gente tem coincidências com o norte, né? A gente come tanta maniçoba aqui. Se você chegar em Feira de Santana, no lugar onde tem farinha, tem muita maniçoba. E nós somos grandes produtores de farinha.
e a folha da mandioca é que faz a maniçoba, e nós comemos muita maniçoba. Grande parte desse seu conhecimento todo está registrada no livro Na Mesa da Baiana, não é isso? Isso. Receitas, histórias, temperos e espírito totalmente baiano. Exatamente. Esse livro é um livro que eu fiz junto com Sônia Robato, né, que deu uma ordem geral ao livro. E a ideia do livro não era ser mais um livro de receita. A gente queria que aquelas comidas, elas trouxessem também a história da Bahia e a forma do baiano se relacionar com aquela comida. Então, se a comida é a comida de orixá, a gente trouxe isso como curiosidade. A gente trouxe também uma abordagem das dicas, que é poder dizer que aquele prato, se você está em determinado lugar e não tem aquele ingrediente que é tipicamente baiano, que você use uma alternativa, né? Então, a gente trouxe isso com textos engraçados, com o baianês, né? O dicionário, um pouco da língua popular baiana mesmo. No final, a gente faz um dicionáriozinho com isso, porque a gente fala usando esses termos. Então, o livro separou a comida não como de A a Z as receitas, mas assim, fazendo blocos. Então, tem assim, o tabuleiro da baiana, então tudo que tem no tabuleiro. Aí tem as comidas do sertão, tudo que tem na comida do sertão. A mesa do baiano, que é assim, a gente come a feijoada, o baiano come a feijoada com feijão mulatinho, por exemplo. Né? A machichada, a anduzada. Aí tem as festas de largo, as comidas das festas de largo. Aí tem as juninas. Olha, conversar com você faz a gente ficar com e água a doçaria, na boca. né, que é tão importante. Nós temos uma doçaria muito rica. Certamente. Você falou da doçaria de Não Minas temos Gerais, uma grande confeitaria, mas temos uma grande doçaria. Não fica devendo nada, né? Não. A gente não deve, o Brasil, ninguém deve nada a ninguém, porque é muito rico. A gente precisa ter orgulho desse país, ter orgulho do nosso saber mesmo, sabe? E usar e consumir nossos produtos, enxergando a nobreza que eles têm. Porque quem vem de fora enxerga isso muito fortemente. Tereza, muito obrigado, parabéns, que você continue surpreendendo e agradando os paladares Brasil afora. Uma honra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, me comunicando, falando da minha paixão, da minha vida. E estou aqui, qualquer hora é só me chamar. Tereza Paim, essa chefe de cozinha super simpática, conversando conosco no Bahia da Gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse bate-papo tão saboroso. Até uma próxima. Um abraço.